Nós vamos ouvir a palavra de Deus nessa tarde, vai falar ao nosso coração de forma tremenda e sobrenatural. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, vamos receber o Jefferson, que é coordenador aqui na comunidade. E a meu convite, o Jefferson vai estar ministrando uma palavra ao nosso coração, falando daquilo que já está sendo falado, do nosso DNA, porque o mês de junho eu quero falar muito do nosso DNA em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Boa tarde, igreja. Paz seja convosco, amém? Quero que antes de você se sentar, que você possa orar ao Senhor nessa hora, pedindo: Deus, fala na minha vida, Senhor, fala no meu coração, que eu saia daqui um pouco mais diferente, um pouco mais parecido contigo. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa hora, Pai. Te louvamos, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, Pai, como igreja, como filhos, Pai. Nós clamamos que a Tua presença, Pai, continue, Pai, se manifestando em nosso meio, Pai, através da Tua palavra, Deus. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, e que cada coração aqui esteja aberto para ouvir do Teu Espírito, Deus. É o que eu oro, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Como o pastor disse, nós aqui já ouvimos esse início de mensagens a respeito do nosso DNA, que é o que nos identifica, é o que há no mais profundo do nosso ser, aquilo que Deus tem dado como visão e como propósito nesse lugar. Então, hoje eu quero tratar um pouco disso, com o tema Filhos ou Membros, Crises e Propósito. Então, eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 14. Porque o que nós vamos falar, amado, é que há uma diferença muito grande, muito grande mesmo, entre alguém que entende o que é ser filho, servo de Deus, daquele que deseja ser apenas um membro de uma organização, de uma denominação. Existe uma grande diferença. Eu posso dizer para você que existe milhões de membros no Brasil, das igrejas brasileiras cristãs. Você crê nisso? Isso é dado estatístico. Você pode ver, pode procurar, você vai ver que existem milhões de evangélicos no Brasil. Agora, como saber quantos filhos de Deus existem no Brasil? Porque para ser filho não basta você dizer que é filho. Você precisa se comportar como tal, amém? Então, ali no capítulo 14, eu não vou ler aqui, eu vou começar explicando o que está escrito, para não me prolongar muito. Fala de uma guerra que está acontecendo. Uma guerra de 5 reis contra 4 reis. E essa guerra acontece no tempo de Abraão. E nessa guerra de 5 contra 4, acaba vencendo o exército de 4 reis. Ou seja, aquele que aparentemente era o menor número, esse exército acaba vencendo os 5 reis, os seus exércitos, e tomando o despojo, que é a recompensa de guerra, os bens desses 5 reis. Será que dá bastante recompensa você vencer e adquirir o que 5 reis possuíam? Sim ou não? Muito, né, pessoal? Só que qual que é um dos problemas aqui? Para você entender, nesses reis que foram vencidos, um era o rei de Sodoma. E lá em Sodoma, estava morando naquela época o sobrinho de Abraão, que era Ló. E Abraão, quando soube que o seu sobrinho havia sido sequestrado também, havia sido preso, um preso de guerra, quando ele descobre isso, amados, ele reúne todos aqueles que são seus filhos, seus servos, todos aqueles que estão na sua casa, tanto os nascidos quanto os comprados por dinheiro, que a Bíblia vai nos falar que são 318 pessoas.
E ele vai pegar esses servos e vai dizer: ó, pessoal, nós temos que ir lá e nós temos que recuperar a Ló, todos os seus bens e trazê-lo a salvo. E eles vão. E eles conseguem lutar e eles conseguem vencer. Eles vencem de quantos? 4 reis. Só que esses reis já tinham vencido de 5. E eu começo falando de algo que nós já ouvimos, quem não ouviu vai ouvir. Mas por que 318 guerreiros, pessoas, servos, filhos, conseguiram vencer um exército que já havia vencido 5 reinos e 5 exércitos? Porque existe uma grande diferença entre você lutar simplesmente como um soldado, como um mercenário, que é alguém que é contratado para lutar, ele não tem país, não tem honra, ele luta por quem dá mais. Existe uma diferença entre esses e entre quem é filho, porque quem é filho, ele dá a vida pela causa do seu pai. Então, mesmo que nós sejamos em menor número neste mundo, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, nós conseguimos estabelecer o reino de Deus aonde nós estivermos, amém? Então não importa se lá no seu trabalho, na sua faculdade, onde você mora, se você é em menor número, a diferença sua para outras pessoas é que você morre pela sua causa, enquanto os outros vivem, apenas vivem, querendo se dar bem. Mas parece que tudo foi fácil, parece que tudo foi simples. Mas não, amados. Eu quero tratar um pouco não apenas de 318, mas de quem é filho, quem é servo realmente. E como é viver, caminhar, algumas crises que acontecem na vida deles e com certeza acontecem na sua vida também. E a primeira crise que eu quero trabalhar com vocês, capítulo 14, versículo 14. Todos lá, amém? Fala: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, era sobrinho, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e eles, os seus criados, os feriu, e os perseguiu até Obá, que ficava à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo, amém? Então eles foram, derrotaram, conseguiram, trouxeram. Mas se nós olharmos na história, nós vemos no capítulo 13, no versículo 7, olha o que está escrito lá, amado, acompanha comigo. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então a terra. Então disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e entre ti, eis que entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Pode olhar para mim agora. Se você conhece a história, vai saber que a terra até que era grande, mas eles possuíam tantos servos, tanta riqueza, que a terra já estava ficando pequena. Na verdade tinha mais terra, mas eles queriam aquele lugar. E os pastores, aqueles mesmos servos da casa de Abraão, eles brigaram com o pessoal de Ló. E a briga foi tão feia que entre eles não teve perdão. Abraão, para resolver, teve que se separar de Ló. Ló teve que ir para um canto, Abraão para outro. Porque não tinha papo, não conseguiam mais conviver. Agora eu quero que você pense quando Abraão chamou os 318 e disse: pessoal, agora eu quero que vocês venham comigo lutar. Sabe quem que a gente vai resgatar? Ló. Aquele lá mesmo, que vocês fecharam o tempo com ele, é Ló. E eles vão, obedecem ao seu líder e vão. Amados, isso passa muitas vezes na nossa vida, quando nós encontramos a Cristo. Daí nós temos o nosso líder, nós temos aquela pessoa que nos orienta. E muitas vezes ela vai nos falar, através de palavras, mensagens, tantas coisas, a fazermos coisas que nós não queremos, a falar com pessoas que nós não queremos nem ver, a ir a lugares que nós não queremos voltar. Mas o que Deus quer, na verdade, o que é restaurar algo em seu coração, em seu passado,
é provar a obediência do seu coração. E eu te pergunto, amado, será que você é alguém que obedece mesmo quando é contrariado? Ou quando não te agrada, ou quando o seu líder, porque nós estamos falando de DNA da nossa comunidade, nós vivemos numa igreja, em grupos de crescimento, e se você está já dentro disso, você tem um líder, quando você é contrariado, como você reage? Você já obedeceu mesmo não entendendo? Porque muitas vezes nós não obedecemos e a desculpa é que nós não entendemos, mas não é assim que Deus quer. Deus quer que nós confiamos nele, confiamos nos homens e mulheres que Deus colocou sobre a nossa vida. Você dá vida mesmo quando você não deseja? Você está disposto a resolver os seus conflitos, mesmo que você não queira nem lembrar? E conversar com aquela pessoa lá no seu trabalho que, quando você era do mundo, você fez um papelão, ou hoje mesmo, brigas do passado, aquela pessoa que está do seu lado, que você até entende que você tem que falar de Jesus para ela, mas você não tem coragem, por alguma questão que seja. Nós precisamos passar por essa crise, por esse tratamento na nossa vida, de obediência, de se comportar como filho, de fazer até aquilo que nós não queremos. E assim como eles, nós seremos vitoriosos, amém? Mas teve uma segunda crise neles, porque eles conquistaram o dinheiro, os bens, a riqueza de 9 reinos. Isso é pouco, pessoal? Já pensou você ter uma oportunidade de conquistar dinheiro, que você nunca mais vai se preocupar na sua vida com dinheiro? Você nunca mais precisa perguntar qual que é o preço, você pergunta só para depois poder dizer para os outros, custou tanto isso aí. Mas não que você se preocupa. Já pensou você poder ir aonde você quer, sem se preocupar? Todo mundo pensa nisso quando a Mega Sena acumula, né? Pensa, poxa, se eu tivesse esse dinheiro, o que eu faria? Abraão já era próspero, já era um homem rico. Mas quando ele ganhou todo aquele dinheiro na guerra, quando ele conquistou tudo aquilo, pensa como não ficaram aqueles filhos servos da casa de Abraão. Disseram, olha, agora a gente está tranquilo. Nem precisamos mais trabalhar, nem precisamos mais fazer nada. Agora a gente pode comprar uma casa na praia, a gente pode estar todo final de semana lá, deixar culto, agora a gente pode passear, a gente pode sumir do mapa, porque a gente tem muito agora. E olha o que Abraão fez, ele pegou tudo aquilo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Dar o dízimo para Melquisedeque. E nisso todos os filhos vendo. O que é isso? Dízimo? O que ele está dando dízimo? Quem é membro acha que o dízimo é uma prestação. Quem é membro acha que o dízimo é uma contribuição. Quem é membro, quando vê que o dízimo não está onde ele não gosta, não quer, ele vai embora da igreja. Quantos membros a gente já viu? Mas o filho olha e diz, nossa, o meu líder, o meu pai, o meu mentor, ele está dizimando. Eu sou filho, eu quero ser que nem o meu pai. Eu vou ser dizimista também. Mas o dízimo tudo bem. Agora o rei de Sodoma encontra Abraão, lá no versículo 21 do capítulo 14, e fala assim, e o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor de todos os céus e terra, jurando que desde um fio de correia de sapato, a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Abner, Escol e Manre, estes tomem a sua parte. Abraão foi além dos filhos dele, ele foi com mais alguns confederados, mais alguns guerreiros. Abraão diz assim, dá a parte de cada um desses guerreiros que foram,
Aquilo que eles comeram, já comeram? Agora, eu não quero nada para mim. Eu quero tudo que você pega e vai embora. Pensa você como filho olhando aquela cena. Aquele caminhão de dinheiro assim indo embora. Estava na sua mão. E os filhos passam pela crise, essa segunda crise, que é como Deus trata o dinheiro, as finanças. Muitas vezes na nossa vida nós recebemos oportunidades, amado, que você olha para aquela oportunidade e diz assim, essa, Deus, nunca mais vou precisar de nada. É meio ilícito assim, mas Deus da minha vida, Senhor, vai ser tremendo. Vai tirar o meu tempo assim, de estar na igreja, de estar no GC, de discipular, de ganhar almas, mas Senhor, serei tão abençoado, tão próspero. Tantas coisas que na nossa vida vêm, e se nós não somos filhos crescidos, nós olhamos, parece bom, mas aquilo ali nos desvia do caminho do Senhor. Então a segunda crise dos filhos foi, meu Deus, como eu me relaciono com os bens materiais? Primeiro, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. E segundo, eu preciso saber o que Deus quer que eu tenha, e eu preciso ter aquilo que vem da mão do Senhor e da bênção do Senhor, porque ela enriquece e não acrescenta dores. Você pode ter muitas coisas, mas se não foi Deus que te deu, o seu caminho é mais ou menos assim. Você vai perder essas coisas e depois que aprender vai ganhar outras do Senhor. Mas não é fácil, muitos membros não suportam essa crise do dízimo, não suportam a crise de receber uma grande oportunidade aos olhos humanos. Mas eles passam por essa crise. Terceira crise, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 3. Fala assim, ó, disse mais Abraão, ele estava falando com Deus, eis que não me tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Olha para mim, amado. Os filhos, aqueles 318, aquelas pessoas estavam ali com Abraão, o que eles estavam vendo? Que Abraão estava ficando velhinho e não teve filho. Deus não deu aqueles 9 reinos de bens para ele, mas ele já era rico, pessoal, rico. E Abraão já estava pensando ali, vou ter que deixar minha herança, tudo que eu tenho, para esse pessoal aqui. Eles vão se tornar os meus sucessores, estarão aqui no meu lugar. A gente vai ganhar tudo que ele tem. Oh, coisa boa. Daí Deus fala, não, eu chamei outra pessoa para ser o seu sucessor, ele vai sair das suas entranhas. E daí, amados, Isaac nasce. Pensa na esperança indo embora daqueles filhos. Poxa vida, eu ia ganhar essa herança, agora veio Isaac. E ele foi chamado por Deus. A terceira crise que acontece nos nossos dias, na igreja como um todo, infelizmente, amados, é que muitas pessoas, elas desejam o quê? A aparência, elas desejam o quê? O status, elas desejam essencialmente o que o homem carnal busca, poder. Ela busca poder. Infelizmente muitos trazem esses valores para dentro da casa de Deus, e eles querem o poder, eles querem o púlpito, ele quer o domínio. Mas Jesus, ele ensina que aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor, servo. E aquele que é filho precisa entender que Deus tem um chamado. E ela precisa respeitar essa pessoa, o filho, quem é chamado. Nós temos já visto, vencido e compreendido que Deus, graças a Deus, nos deu um homem chamado nesse lugar, amém? Que é o pastor Eloy, que está hoje sobre as nossas vidas, e que nós, que somos filhos, quem é membro vai embora quando não gosta, quem é membro reclama, mas quem é filho agradece a Deus e honra o seu pastor.
Quem é filho nesses 23 anos agradece a Deus por poder fazer parte dessa família, desse ministério, por ser abençoado, por ser filho neste lugar e servir ao Senhor. E quem é filho, quando vê alguém virando líder de GC, supervisor, coordenador, líder de departamento, ele não reclama, ele não fica com inveja, ele não pensa assim, devia ser eu nesse lugar. Isso é outra crise. Acho que aqui nunca existiu isso, mas existem lugares, eu já ouvi pessoal, sem querer, que tem gente que quando alguém assume, a pessoa fica triste. Deus, eu era melhor. Deus, tinha que ser eu. Vai lá e reclama ainda com quem chamou a outra pessoa para ser líder. Os filhos venceram essa crise. Eles viram Isaac, glória a Deus, vamos servir a Isaac também. Se é Isaac agora, glória a Deus. Se Deus nos chamar depois, glória a Deus. Nós somos servos e nós obedecemos ao nosso Senhor, amém? Quarta crise. Capítulo 17, versículo 24. O nosso DNA, membro ou filho, capítulo 17, versículo 24. Fala assim, ó: e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Olhe para mim. Amados, quem sabe o que é circuncisão? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu como homem posso dizer, eu tenho que confiar muito se eu fosse me circuncidar. Tem que confiar muito na pessoa que está fazendo isso. Porque, amados, a circuncisão, ela é literalmente matar um pedacinho da sua carne, tocando no mais íntimo do seu ser. Nós temos algo escrito naquela porta ali no meio da igreja que se chama ombro. E o nosso DNA, Deus colocou o ombro para ser aquela pessoa que tem acesso ao mais profundo do nosso ser e que Deus escolheu para matar um pouquinho mais da nossa carne, amém? Agora eu te pergunto, você tem ombro? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem um ombro? E fala a resposta agora, irmão, em nome de Jesus, porque se você não tem, você que está ouvindo isso, diz, irmão, você precisa ter um ombro. Se os dois não têm, fala assim, Deus tenha misericórdia de nós. E se os dois têm, diz, você é bem-aventurado. Amados, Abraão circuncidou todos aqueles que estavam na sua casa. E isso é outra crise, porque, amados, quando você abre o seu coração, quando você deixa alguém estar sobre a sua vida como um mentor, como um discipulador, e você vai lá falar, eu sou assim, eu fiz isso, eu penso isso, ele vai dizer assim está errado, isso não é a vontade de Deus, isso é pecado, e aquela coisa que você não quer ouvir, mas Deus quer usar aquela pessoa para matar um pouquinho mais da sua carne. E quem passa dessa crise, amado, quem passa dessa crise e decide, eu vou abrir o meu coração, eu quero ser curado, eu quero entrar em aliança, eu quero ser filho. Ele descobre a sua nudez diante daquela pessoa e deixa ela abençoar a sua vida. Pergunte para o seu irmão, diante de quem você tem descoberto a sua nudez? Diante de quem você tem aberto o seu coração? Quem passa por essas 4 crises, talvez nós tenhamos 45 crises, pessoal, 132 crises. Tem gente que vive em crise. Mas se você passa dessas 5 crises e de tudo que envolve, você consegue chegar a um nível de maturidade.
porque Deus, Ele vai revelar o íntimo do seu coração. Só vai tocar o íntimo de Deus o servo maduro que resolve vencer as crises. E agora eu quero te mostrar Deus deixando só um servo maduro tocar no seu íntimo para realizar o desejo do seu coração. Vai lá em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Achou, amado? 24:1. Era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus, da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o seu servo: se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra da onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças para lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da casa da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da sua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Amém? Agora o chamado não é para qualquer um, pessoal. Não é para todos os servos, não é para os 318, não é para todos que estão na sua casa. Agora o chamado é para aquele que é maduro, para aquele que entende. E ele diz que este servo, ele tinha governo sobre todos os bens e sobre toda a casa de Abraão. Deus vai chamar aquele servo, e espero que você seja esse servo, essa serva, maduro, que venceu as crises. Não é por tempo de fé, amado, porque tem gente que tem 20 anos de fé, e tem 1 ano e meio de maturidade. Mas tem gente que 1 ano, ele já cresce no Senhor, entende o íntimo do coração de Deus, e vai possuir o governo, porque o governo é para aquele que reina. O governo é para aquele que reina, aquele que estabelece reino. Abraão, ele vai chamar o seu servo e vai dizer assim, ó: põe a mão debaixo da minha coxa e faz um juramento. Quando a Bíblia fala debaixo da minha coxa, aqui é uma suavização. Ele está suavizando a tradução, porque no original o que Abraão disse foi: coloque a mão no meu órgão genital. É isso que Abraão falou no original. Agora, amado, quem que tem tamanha intimidade para trocar no mais íntimo do Senhor? E o servo, ele foi lá e ele toca, e faz um juramento tocando. Por que no órgão genital de Abraão? Porque aquele órgão, ele havia sido circuncidado, e aquilo ali era o sinal da aliança de Deus com Abraão. Somente alguém que é maduro pode entrar em aliança com Deus. Eu quero que você entenda que aqui Abraão, ele representa o próprio Deus. Esse servo representa nós mesmos. E Abraão vai dizer assim, ó: para você que é maduro, eu quero te dizer uma coisa. Eu já tenho tudo. Eu só preciso que você faça uma coisa: busque a noiva para o meu filho. Busque uma noiva para o meu filho. E aquele servo diz: mas e se ela não quiser ir? Não vir comigo? Eu devo mandar o meu filho para lá? O seu filho para lá? E Abraão diz: não. Faça tudo, mas não faça isso. Se aquela noiva não quiser vir com você, você está desobrigado desse juramento.
E nós entendemos aqui que este servo, ele fez o juramento e ele vai arrumar os bens do seu senhor e vai partir para a Mesopotâmia, e lá ele vai procurar a noiva de Isaac. E Isaac aqui representa a Cristo. E nós temos que ver que primeiro ele aceitou o chamado que Abraão deu, que foi o ide, vai procurar a minha noiva. O filho maduro entende o chamado, o indo. Ele diz: não, eu entendo, Senhor. Eu entendo que o desejo mais íntimo do seu coração é que eu vá trazer a tua noiva. Segundo ponto, ele se prepara com todos os seus bens. Nós vemos aqui os camelos, todos os bens. Então aquele que é maduro, ele não vai de qualquer jeito. Ele se prepara, ele ora, ele jejua, ele faz a escola de crescimento, ele está no GC, ele tem ombro. Ele quer o quê? Usufruir de todos os bens que o seu Senhor tem para buscar a noiva. Essa noiva que representa o quê? A igreja vencedora de Jesus Cristo. E além disso, amado, além disso, ele ora a Deus no versículo 12 e fala assim: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje o bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Amados, aquele que vai atrás da noiva, atrás da igreja vencedora, que não está aqui dentro, está lá fora, não estava na casa de Abraão, ele tinha que ir lá no mundo, lá fora para buscar. Ele ora ao Senhor, porque aquele que deseja ganhar almas, salvar vidas, ele ora ao Senhor. E ele vai encontrar onde? Algumas moças numa fonte de águas, tirando água para si e para os seus rebanhos. E lá ele encontra Rebeca. No versículo 16 diz o seguinte: a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Então você vai, como um servo que entendeu o DNA que está dentro de nós, você vai lá no mundo, na sua vida, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, na sua família, e você vai procurar: aonde está a noiva do Senhor? Será que está aqui nesse irmão? Será que está aqui nesse moço? Será que está aqui no meu colega? Será que está no meu chefe? Será que está no meu empregado? Aonde está aquele que o Senhor deseja ganhar? Aonde está? E ele procura. Ele procura na fonte das águas, porque lá ele sabia que as pessoas buscavam a provisão terrena. E você, amado, está procurando aonde está a igreja, que ainda não sabe que é a igreja? Porque Rebeca não sabia que era noiva. Amado, ele vai lá e ele pede um pouco de água também. E eu queria te dizer, sabe por que você não encontra uma virgem formosa, maravilhosa, lá fora, como Rebeca? Porque o mundo destruiu a pureza, a santidade. E hoje lá fora o que nós encontramos são vidas destruídas, acabadas pelo inimigo. Pessoas sem esperança. Mas e aí, como é que eu faço se eu não encontro a virgem, a donzela, a noiva, a igreja do Senhor? Jesus, ele vai te responder isso, porque ele também vai ir numa fonte de águas. Só que quando ele vai nessa fonte de águas, ele procura uma donzela linda, maravilhosa, virgem? Não, ele procura uma mulher que já tinha casado 5 vezes, e que aquele que ela estava ainda junto não era seu marido. E ele vai pedir água, assim como esse servo pediu água. Já que não tem essa noiva que está pura, linda, bela, eu vou salvar essa aqui mesmo, que está com a vida destruída. Eu vou restaurar esse aqui, casamento acabado. Eu vou curar, eu vou orar, Deus vai curar esse aqui que está enfermo.
E ele vai descobrir que ele também é filho do Senhor. Amados, quando ele encontra ela, o que ele faz? Ele coloca um pingente nela de ouro. E ele coloca 2 pulseiras de ouro nela. Isso está lá no versículo 22 do capítulo 24. Leia comigo. Aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos de peso de 10 siclos de ouro. Olhe para mim. Amado, sabe qual é o problema do pessoal lá fora? Ele está apavorado com a igreja. Ele está apavorado porque quando as pessoas vão falar de Jesus, vão falar de Deus, vão falar da salvação, o que elas fazem? Não colocam pingente e pulseiras, colocam uma coleira e algemas. Que se chamam religiosidade, que se chamam doutrinas falsas, que se chama heresia, que se chama frieza espiritual. E fala, isso pode, isso aqui não pode. Você tem que ser assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E vive uma vida de pode e não pode. Mas aquele que é maduro em Deus, o que ele faz quando encontra a noiva? Você pode ainda não saber que é uma noiva, mas eu quero te adornar, eu quero cuidar de você, eu quero mostrar que eu tenho o melhor para a sua vida. Dê o melhor que você tem para as pessoas lá fora e não o pior. Esse servo só pôde dar ouro porque ele tinha ouro. E eu te pergunto, o que você tem, meu irmão? Pergunta para a pessoa do lado, o que você tem para dar para os outros? Você tem unção, você tem o Espírito de Deus na sua vida? Você tem sabedoria, você tem conhecimento da palavra? Você tem amor, compaixão, misericórdia? Ou você só tem o quê? Regras? Você só tem o quê? Imposição? Você não entendeu ainda, você é um membro. Não. E o que ele faz no versículo 26? Ele inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor desde o meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos e do meu Senhor. Amados, o que a gente faz quando ganha uma alma? Agradecemos a Deus, louvamos ao Senhor, nos enchemos de alegria. Daí você entende porque que muitas vezes você está triste, porque a pessoa chega aqui no louvor e não faz nada, porque não existe alegria da salvação por nenhuma vida, né? Porque ela não fez nada para Deus, não tocou no íntimo de Deus. Daí você se pergunta, do que eu vou me alegrar? Comece a ganhar almas e você vai ser muito feliz, amém? Amados, a parte forte mesmo é lá no versículo 58. Chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Ele falou: mas se ela não quiser vir comigo? Daí Abraão disse assim: você está liberado do seu juramento se ela não quiser ir com você. Então, amados, você deve pregar, você deve falar, você deve viver. Se as pessoas não aceitarem, tudo bem. Se elas não aceitarem, elas ouviram pelo menos a mensagem, amém? Mas muitas vezes nós não pregamos, não falamos, não vivemos, porque nós pensamos assim: e se eles não quiserem? E se eles não aceitarem? E esse medo te barra, e você nunca vai ganhar ninguém para Jesus. Mas nós não. Deus, se eu falar e ela não quiser, se ela não quiser agora, talvez queira depois, talvez ela ainda precise de mais um tempo, mas você está liberado, agora fale, vá, faça o seu papel. Mas Rebeca foi, pessoal, ela foi. Versículo 59. Então despediram Rebeca e disseram-lhe: nossa irmã, sê tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos, seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-lahai, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde,
e levantou os seus olhos e olhou, e eis os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu a Isaque e desceu do camelo. E disse ao Senhor: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amados, Rebeca está indo, e esse caminho que eles fizeram lá da Mesopotâmia, até encontrar Isaque, eu te digo, é essa vida que nós estamos aqui, amados. Porque nós, servos que estamos buscando uma noiva vencedora, você que se preocupa em edificar uma igreja abençoada, e não só se o som está alto, se o ar-condicionado está bom, se vai acabar cedo. Não, você se preocupa em que a igreja seja edificada. Você, amado, você vai acompanhar essa noiva lá do mundo, até ela ter um encontro com Jesus. E você vê que quando ela viu Jesus, quando ela viu Isaque e Rebeca, ela perguntou: quem é aquele lá? Quem é aquele que está vindo ao nosso encontro? Mas antes de falar da onde, quem é ele, é importante falar da onde ele está vindo. Porque ele está vindo do poço de Beer-lahai. O que significa poço de Beer-lahai? Significa poço daquele que vive e daquele que me vê. E essa é a resposta de Jesus para aquela mulher lá no poço. Ele fala: hoje eu estou bebendo aqui água, mas se você soubesse a água que eu tenho, você beberia, você nunca mais teria sede, porque essa água, ela é uma água que te dá vida eterna. E esse noivo Isaque é aquele noivo que vem com aquela água, que não é a água de Rebeca, não é aquela provisão apenas do mundo, mas é aquilo que vem do próprio Deus, é aquilo que dá vida eterna. Amados, aquilo que nós queremos para as pessoas é que elas recebam essa água. Você quer isso, amado? Deus quer colocar essa água dentro de você. Você tem que crer nisso. E quando ela olha para o noivo, ela diz: nossa, que lindo esse homem, hein? Poxa, eu não sabia que era isso tudo. É o que as pessoas falam quando conhecem Jesus: se eu soubesse que era assim, eu já tinha vindo faz tempo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Se eu soubesse que era Isaque, eu não esperava ele ter 40 anos, porque Isaque tinha 40 anos nessa época. Eu tinha 20, eu já tinha vindo para cá. Amados, só que o que ela faz? Ela se cobre. Porque quem vem, amados, não conhece ainda Jesus bem. Quem que vai tirar essa timidez dela, de Jesus? Você, amado, você vai tirar o véu. Vai dizer: não se cobre com esse véu, não. Confia, vai lá, deixa o noivo te amar. Isaque pegou ela, levou para a sua casa, que é o que todo servo maduro faz: traz a noiva para o coração do seu Senhor, para a casa do seu Senhor. E ele a amou. Ele a amou, e amou, e amou, e amou. E assim Cristo deseja nos amar, te amar e te amar cada dia mais, até que Ele possa te amar pela eternidade. Isso o consolou depois que a sua mãe faleceu, porque Deus em toda a Bíblia, Ele vai falar que Ele tem uma esposa, e o nome dessa esposa se chama Israel. Mas essa esposa morreu, deixou o seu Senhor. Cristo, Ele pode ter visto Israel morrer, mas a verdadeira Israel vai ressuscitar, fique tranquilo. Mas, amados, a igreja consolou o filho, e ele levou-a para a sua casa. Amados, o nosso DNA é um DNA
que mostra que aquele que é maduro entende que precisa ir atrás da noiva. Se você quer entrar no Santo dos Santos, se você dia após dia quer tocar o coração de Deus, muitas vezes nós oramos, nós dizemos: Deus, deixa eu te conhecer, Senhor. Deus, eu quero ver a tua glória. Deus, eu quero ver a tua face. Mas se você encontrar a glória de Deus, a face de Deus, entrar no Santos dos Santos, sabe o que você vai descobrir? Que a única coisa que Deus quer é que você ganhe vidas para Ele, que você traga vidas para Ele, que você tire pessoas lá do mundo, da maldade, e faça com que eles conheçam quem é o seu verdadeiro Salvador. Amado, aqui nessa palavra nós entendemos que muitas pessoas têm tentado ganhar almas, mas, amados, só ter o desejo no coração não adianta. Como você vai ganhar uma alma se você não passou da crise com o dinheiro? Você não consegue se relacionar com o dinheiro. Como ganhar uma alma se você não consegue resolver a sua crise com autoridade? Como ganhar uma alma se você só é aquele filho, não é filho na verdade, aquele guerreiro, como aqueles outros guerreiros, que só está aqui para ganhar uma bênção, uma cura, dinheiro, como muitos têm pregado? Se você não consegue vencer isso, amado, como você vai tocar no íntimo do coração de Deus? Eu quero que você pense: poxa, Deus, eu não tô conseguindo, Deus. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero que você pergunte para Deus: Deus, que crise eu ainda não venci na minha vida? Você pode ficar de pé nessa hora, amado? Lá no versículo 62, 63, que eu li com vocês, fala que Isaac saíra a orar no campo, quando ele viu a noiva dele. Nós vemos que Jesus, ele clamou aqui na terra, e ele disse: eu vou lá para o céu, mas eu vou preparar morada para vocês. Eu vou me preparar, e eu não vejo a hora de ver vocês novamente. Eu quero que você entenda que Deus não vê a hora de nos ver, amado. Ele não vê a hora de ver você, de tudo isso aqui passar, e Ele poder estabelecer a outra parte do governo que Ele ainda não deu para os filhos maduros. A Bíblia fala que o servo, o filho, por mais que ele é filho, ele não tem o governo sobre os bens até que ele tenha maturidade. Nós precisamos crescer em maturidade com o Senhor. Deus nos dá a oportunidade de ser uma igreja vencedora, uma igreja madura, uma igreja que enfrenta as próprias crises pessoais no seu coração, que se quebranta diante de Deus e fala: Deus, chega, Deus. Eu preciso ser uma fonte que corre águas vivas, e não um poço que só traz coisas materiais, e não só alguém que só serve para este mundo. Deus, Ele te fez com algo aí dentro que serve para a eternidade, amém? Quero que você feche os seus olhos nessa hora. Eu quero que você pense, amado, você já entendeu o pedido mais íntimo do coração de Deus? Qual é a crise que você está parado, que está parando a sua vida ainda? Quanto tempo você foi membro? Mas hoje é um dia para nos tornarmos filhos, voltarmos a ser filhos. Nosso DNA é que todos entendam o seu chamado, que todos estejam aqui, mas que todos sejam ministros, que todos sejam filhos com poder, com autoridade para ministrar outras vidas, outros corações, para mudar a realidade. Você que talvez está vendo algumas crises que simplesmente falta um sim para Deus, simplesmente falta um Deus, eu me arrependo, Senhor. Deus, eu quero mudar, Senhor,
muda a história da minha vida, muda a história da minha liderança, muda a história do meu GC, muda a história da minha empresa, muda a história da minha família, muda a história da minha faculdade. Deus, usa a minha vida. Senhor, transforma, Pai, o meu coração. Eu quero tocar no mais íntimo do teu coração. Eu não quero só obedecer às tuas ordens, eu quero alegrar o teu coração. Ore ao Senhor nesta hora e peça ao seu Pai, porque Ele vê o teu coração aqui. Diante dEle você descobre toda a nudez. Nem que você não queira, não há máscara diante do seu Pai. Senhor Jesus, como tua igreja, Pai, nós nos colocamos nessa tarde, Pai, diante de Ti, dizendo: Deus, nós queremos vencer crises, Pai. Nós queremos, Pai, tocar o íntimo do teu coração, Senhor. Nós queremos ser aquele que o Senhor chama para perto, que o Senhor pode falar do sonho, do teu sonho, Senhor, que o Senhor pode dar o governo, o reino. Nós queremos reinar, Senhor. É o desejo do nosso coração, Pai. Nós queremos falar da tua salvação, da tua graça maravilhosa, Senhor, porque na tua casa nós reinamos, mas lá fora nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós precisamos adornar a noiva que está lá em pecado, que está caída, destruída lá fora, Senhor. Mas nós temos a chave, nós temos a resposta, Senhor. Usa a vida dos teus filhos, Senhor. Aqueles que têm lutado, que têm falado com as noivas, com a noiva do Senhor, que têm buscado ganhar vida, Senhor. Opera um milagre, usa essas mãos, Senhor. Usa essas mãos para operar milagres. Usa essas mãos, Senhor, para operar curas. Usa essas mãos para trazer libertação, Deus, em nome de Jesus. E que teu nome seja, Deus, glorificado, Deus. Que não precise ser chamado ninguém, Deus, ninguém, porque teria algo mais para oferecer, Deus. Cada um aqui tem o teu Espírito Santo, e isso nos é suficiente, Senhor. Nós declaramos, nós aceitamos, nós concordamos com isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do nosso Deus.